Olá, alunos do 7º ano. Nesse vídeo vamos conversar um pouco sobre um gênero textual com o qual vocês não têm muita familiaridade, provavelmente. Vamos trabalhar com as características, os elementos composicionais de um verbete. A palavra verbete, ela lembra para vocês alguma coisa, Quais são as primeiras palavras que vêm à cabeça de vocês se eu perguntar para vocês o que significa verbete? Então é um pouco disso que a gente vai trabalhar aí pormenorizadamente ao longo dessa aula. Eu sou a professora Rosa Bueno, estou aqui ministrando as aulas de língua portuguesa. Espero que vocês aprendam um pouquinho mais, enriqueçam aí o repertório linguístico de vocês. E parabenizo por estarem aí prestigiando as nossas videoaulas. Então vamos ver aqui quais são os nossos objetivos, que consistem em fazer a leitura de um verbete. A gente vai compreender o que são esses verbetes e vamos propor a produção de verbetes. Então, para começar aqui as nossas indagações e reflexões, vem a seguinte pergunta: você já pensou em, de repente, escrever um livro, um conto, uma crônica? Será que já teve alguma ideia em algum momento, Que tal a gente começar na escola aí com a produção de um verbete, Então, o verbete, ele poderia ser aí um pontapé inicial para a gente poder aprimorar o nosso repertório linguístico a respeito de como que se constroem definições de palavras, termos ou expressões. Aliás, vocês sabiam que para nós pensarmos os sinônimos da palavra, eu posso ter como sinônimo de palavra vocábulo, termos, expressões, léxicos. Então, toda vez que eu ver aí algo semelhante a isso, se eu vejo, por exemplo, termo, expressão, léxico, eu estou me relacionando à palavra, estou fazendo essa correlação com palavra. Então, o conjunto de palavras de um determinado idioma pode ser também denominado de conjunto lexical. Então, léxico é um termo novo para vocês, que é uma espécie de sinônimo de palavra. Quando eu digo termo, termo também pode ser utilizado como sinônimo de palavra. Expressões, quando há mais de uma palavra para identificar uma definição, um conceito, eu posso ter uma expressão. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho pormenorizadamente qual que é a forma que nós podemos ter de dicionarizar determinadas palavras para que as pessoas tenham as informações, compreendam o significado. E aí a gente vai propor para vocês também elaborar um verbete a partir da nossa leitura e da nossa reflexão ao longo dessa aula. Então, vamos aqui ver uma definição de verbete. Então, a gente já fez, que são ali a forma como nós encontramos as palavras num determinado dicionário, A gente pode ter dicionário aí relacionado especificamente a campos do conhecimento, como da área de ciências. A gente vai ver aqui um exemplo disso, Então, a gente trouxe como ilustração aqui uma gralha azul, vocês provavelmente conhecem, e a gente vai trazer algumas informações. Então, o nome é gralha azul, separado assim por hífen, E o nome científico é Cyanocorax caeruleus. A gente tem também algumas características desse animal, que mede aproximadamente 39 centímetros, possui a cabeça negra e o corpo azul. As fêmeas são um pouco menores. É um animal inteligente e tem uma comunicação bem complexa. Com relação à alimentação, as gralhas azuis comem quase tudo que puderem engolir, até ovos de outros pássaros. E com relação à reprodução, elas constroem o ninho com gravetos em forma de taça no alto das árvores, geralmente araucárias, se existente, E a gente tem várias araucárias aqui no Paraná. Com relação aos hábitos, elas moram, vivem no interior e nas bordas de florestas. A gente sempre encontra, esses seriam os locais onde encontramos os nichos ecológicos das gralhas azuis. É comum em pinheirais também, e também elas gostam de viver em grupos de até 15 indivíduos. Olha que interessante. Tem o hábito de estocar alimentos, elas gostam de armazenar os alimentos. Algumas curiosidades: essa ave, a gralha azul, é uma ave símbolo da festa do Pinhão, que ocorre em Lages, Santa Catarina e no estado do Paraná. O termo popular, falar como uma gralha, se deve ao fato de essa espécie emitir um som contínuo e por muitas vezes irritante ao avistar um possível predador.
né? Então, olha que curiosidade interessante com relação, né, até ao verbo gralhar, que a gente utiliza às vezes, né, o fulano está gralhando, ou seja, está falando demais e de uma forma irritante. Então, isso se originou a partir, né, dessa gralha azul, dessa característica da gralha azul, né, que é esse som contínuo que ela faz repetidas vezes, é um som que acaba irritando, né? Por quê? Porque ela fica provavelmente assustada quando ela vê um predador, né, ou um possível predador. Então, de posse dessas informações, né, a gente trouxe aqui para vocês algumas curiosidades, algumas informações a respeito da gralha azul, né? Vimos isso a partir da perspectiva, né, de elementos composicionais dos verbetes. Viram que a gente trouxe ali dados com relação à alimentação, aos hábitos, né, e ao nome científico, enfim, algumas questões importantes, a distribuição geográfica, né, os locais onde nós geralmente encontramos a gralha azul, né, no Paraná, em Santa Catarina. E agora a gente já traz aí a primeira atividade para vocês aprimorarem aí a escrita de vocês. Então vejam, o que é um verbete? Então, a gente tem como possibilidades de resposta algumas alternativas. Na alternativa da letra A, temos aqui a seguinte explicação. Trata-se de um texto informativo e expositivo, publicado em enciclopédias e dicionários digitais ou impressos. Letra B. Será que é um texto instrucional sobre a captura de aves em diferentes biomas brasileiros? E na letra C, será que o verbete é um texto literário com definições criativas a respeito de objetos, animais e sentimentos? E aí, pessoal, dentro disso que a gente discutiu brevemente, o que vocês acham que venha a ser um verbete? Qual dessas alternativas vem ao encontro da perspectiva de resposta que se espera para esse enunciado? Então, um tempo para vocês assinalarem apenas uma das alternativas.
E aí, pessoal, qual das alternativas vocês marcaram? Vamos ver aqui, vamos conferir? Observem que acertou quem respondeu que verbete é um texto informativo e expositivo publicado em enciclopédias e dicionários digitais ou impressos, né? Então, nos verbetes nós temos ali as explicações, né, as definições de determinadas palavras, determinadas expressões. A gente viu aqui um exemplo de verbete relacionado ali à gralha azul e as informações referentes a ela, né? A gente pode encontrar esses verbetes em enciclopédias, né, que são conjuntos ali de livros científicos, livros que foram ali elaborados com base em pesquisas realizadas, né, pesquisas científicas, e podemos encontrar também em dicionários digitais, aí nos ambientes virtuais, ou os dicionários impressos, né? Aquele dicionário físico com o qual vocês já estão bastante habituados. Vamos para a segunda atividade, pessoal? Então, na segunda atividade, nós temos a seguinte questão: qual a intenção comunicativa de um verbete? A alternativa A intenção comunicativa do verbete é, utilizando-se de linguagem simples e objetiva, relatar os resultados de uma pesquisa à comunidade científica. Ou, letra B, a intenção comunicativa do verbete é, sobretudo, transmitir informações de forma organizada, impessoal e de fácil acesso aos leitores. E aí, vocês vão ter aí um tempo maior de análise, né, dessas alternativas, e anotem aí, façam um X na alternativa que vocês considerarem, né, que mais representa a perspectiva de resposta e que vem ao encontro, né, do que está sendo indagado ali no enunciado dessa segunda questão. Boa sorte!
Retornando, pessoal, vamos ver qual alternativa vocês marcaram, será que acertaram, né? Então, qual seria a intenção comunicativa de um verbete? Observem que a resposta certa é a letra B, né? A intenção é, sobretudo, transmitir informações de forma organizada, impessoal e de fácil acesso aos leitores. Os leitores precisam compreender, então a linguagem tem que estar bem facilitada, né, com bastante objetividade e clareza, para que as pessoas compreendam a definição, né, e o significado de determinadas palavras e expressões. E agora a gente vem com a proposta de produção de texto, chegou a sua vez, né? Então a gente vai dar aqui algumas dicas, vamos sugerir que vocês sigam os passos para que possam produzir o próprio verbete de vocês, certo? Então qual seria o primeiro passo? Vocês têm que definir o tema dos verbetes. Então nós trouxemos uma sugestão de discutir aí a fauna brasileira, certo? Já que a gente trouxe uma definição da gralha azul, a gente propõe para vocês que façam também um verbete, né, a respeito da fauna, e aí vocês podem selecionar alguns animais para vocês fazerem esse treinamento, né, e buscarem algumas informações, fazerem algumas pesquisas, para poder trazer ali o maior número de informações possível a respeito dos animais que vocês selecionaram, né? Isso vai de vocês negociar aí, claro, com os professores de vocês, com a turma, ver o que vocês consideram uma atividade bacana, né, para vocês aprenderem a fazer aí o verbete de vocês, certo? Essa é apenas uma sugestão, né, que o tema seja relacionado à fauna brasileira. E lembrem-se do nosso item 2 aqui, o seu verbete deverá conter as seguintes informações. Então tem que ter o nome do animal, um breve resumo informativo sobre ele, uma ilustração, né, que pode ser uma fotografia ou um desenho. Né? Também é necessário que tenha a indicação das fontes de pesquisa, né, pessoal? Não pode cometer plágio, né? Você tem que colocar ali a fonte de pesquisa, referenciar o site ou o livro, a enciclopédia, onde você buscou a informação. No item 4, mais uma dica: ao escrever, use a norma padrão da língua e a terceira pessoa do discurso, né? Então vejam lá, o que é utilizar a norma padrão da língua, né? Geralmente a gente, ao elaborar aí a definição de uma determinada palavra ou expressão, a gente procura utilizar palavras que estejam ali dentro da norma culta, dentro da língua padrão, né? Então, evita de fazer o uso de gírias, de expressões idiomáticas, o uso de uma linguagem mais coloquial, mais informal, né? Semelhante a essa linguagem que nós utilizamos no dia a dia. Ao elaborar um verbete, a gente tem que procurar ser o mais formal possível, né? E trazer uma linguagem com bastante clareza e objetividade para que o leitor possa compreender o significado das palavras e as informações que nós trazemos ali, certo? O que mais que nós temos que ter aqui, né, de atenção para a elaboração desse verbete? Vejam aqui no item 5º, né? Depois de prontos, os verbetes devem ser organizados em ordem alfabética, né? Vocês se lembram de como que se dá a ordem alfabética nos dicionários? Percebam que tem que olhar atentamente, né, não somente a primeira letra, né? Por exemplo, se a palavra começa com a letra A, né, a palavra seguinte você pode considerar não somente a primeira letra, mas também a segunda letra. Então fiquem atentos a como que se dá essa organização de ordem alfabética em um dicionário no momento em que vocês forem elaborar o verbete de vocês, tá? E o 6º item, a 6ª dica é que vocês procurem compilar os verbetes elaborados pela turma e organizar um livro ou uma exposição. Olha que interessante, né? Então fica aqui a proposta de produção aí de um livro, no qual contenha todas as palavras e as definições trazidas pelos colegas da turma, né? E na hora de montar esse livro é só vocês pensarem numa organização de ordem alfabética, né, na construção aí de um grande dicionário, certo? Então é uma atividade bem interessante, eu espero que vocês possam realmente aplicar e fazer uso dela, né? Negociem aí com os professores de vocês, ok? Então vejam, para a sequência do texto também é interessante a gente observar que para os animais que vocês vão selecionar aí na hora de elaborar o verbete de vocês pensem no nome, né, desse animal e tragam não somente a definição do nome popular, mas também do nome científico, né? As características desse animal, como que ocorre a alimentação, as formas de reprodução, os hábitos, a distribuição geográfica, né, em que locais que a gente encontra, curiosidades, como a gente trouxe aqui no caso da gralha azul, né, e as referências
referências de pesquisa, lógico, né, a bibliografia contendo ali as informações dos autores, ok? Então, nesta aula, nós lemos e compreendemos o que são os verbetes. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.